Qual foi o tema mesmo da semana passada, meus irmãos? Quem lembra? Quem não lembra pode colar, pode colar. Quem é o Espírito Santo? Qual foi o tema mesmo da semana passada? Quem é o Espírito Santo? E aí, só para lembrar, o Espírito Santo é o que é mesmo a terceira pessoa da Trindade. Ah, irmã Leila, ele é o terceiro, então ele é menor? É menor que o pai? É menor que o filho? É igual. Lembrando então que a gente não está falando de uma hierarquia, não é um abaixo do outro, e sim de um Deus que se comunica em igualdade na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Amém? E hoje então, qual é o tema nosso? Vamos ler na papai? 1, 2, 3. O pecado rompeu a natureza humana. Eita, glória, está todo mundo acordado hoje, hein? Que benção! Pessoal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Alguém leia a verdade prática? O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E aqui, meus irmãos, ó, o pecado é um elemento que Real. real. Toda lição ela tem o seu nível de importância. Deus nos inspira. Os nossos professores, os doutores na palavra, aqueles que dão um direcionamento acerca daquilo que deve ser reforçado junto à igreja, tudo tem o seu nível de importância. Só que a lição de hoje, se nós não a entendermos, a gente anula o sacrifício de Cristo. Olha o nível de importância da nossa lição no dia de hoje. Porque se eu não entendo que o pecado ele é um elemento real na vida de quem? De todas as pessoas desde o ventre materno. Eu coloco em xeque o sacrifício, o motivo pelo qual o Senhor Jesus se encarnou e se sacrificou. Porque tudo que o Senhor Jesus fez está dentro de um propósito. E o propósito foi justamente nos livrar de uma dívida, nos conceder uma nova oportunidade para que voltássemos a ter a comunhão com o nosso Deus da forma como a qual nós fomos criados. E hoje a gente vai ver como que a queda ocorreu, como a morte entrou no mundo, como que a morte física e a morte espiritual entrou no mundo. E ela entrou através do quê? Do Pecado. pecado. E como nós estamos nesse trimestre entendendo que as heresias e como elas se manifestam, hoje nós vamos entender inclusive algumas linhagens que elas não entendem que há um pecado, que há uma dívida a ser paga e por isso não tinha necessidade e não reconhecem a pessoa de Cristo, nem a sua divindade e nem o seu sacrifício. Amém? Então o pecado ele é um elemento real e a gente vai ver isso à luz das Escrituras. A leitura bíblica nossa classe então está em Gênesis capítulo número 3 e depois Romanos. A primeira parte ela vai mostrar o quê? A origem do pecado. Essa é a primeira parte. E a segunda é a extensão desse pecado, ou seja, qual foi o impacto do que foi ocasionado lá em Gênesis para a vida dos demais seres humanos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura? E a gente vai alternando, né? Como traz costume. Eu leio primeiro e os irmãos vão continuamente. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais
boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ele que se propõe um homem que mandou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Vamos aproveitar que a gente está de pé. Eu sei que a gente já orou, mas acerca da palavra de Deus, irmãos, é só o Espírito Santo de Deus que pode nos dar a revelação, que pode fazer com que a gente compreenda e que a gente saia daqui edificado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a irmã Maria José está aqui, a gente está morrendo de saudade, viu, irmã Maria José? Ore por nós, pedindo ao Senhor que venha nos revelar a sua palavra. Soberano Deus, soberano Pai, nós podemos obrigado, Deus, que ainda aprender, Deus, da mais mais, soberano da graça, venha derramar graça, na igreja, nós possamos aprender mais e mais de ti, Senhor, nesse dia. E assim eu te louvo. Podemos aceitar, irmão? Gostaria de pedir para os meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, o capítulo de número 21, e vamos ler o versículo de número 26. Quem achou e puder ler, pode ler. Gênesis. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso. E também Versículo 26. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gênesis 1, eu versículo 26. Vamos lá, nós vamos retomar. Calma aí, vamos lá. Gênesis, perdão. Tá, desculpa. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Perdão, então, se eu falei errado. Perdão. Vamos lá, de novo. Gênesis, pode ler, vai. disse Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados, e sobre todas as terras, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Quando a gente olha o versículo de número 26, do capítulo 1, a gente está falando exatamente da criação. E Deus, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando a gente fala a imagem e semelhança de Deus, significa que Deus, Ele compartilhou de alguns atributos que são divinos, mas que são atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São aqueles que Deus compartilha com a sua criatura. Por exemplo, ser bom, ser misericordioso, o senso de amor, o senso de justiça, o senso da misericórdia, da piedade. Ou seja, a semelhança daquilo que Deus é, Ele também nos criou com estas semelhanças. E entre os atributos
quê? A capacidade, ou seja, ele delega a nós a possibilidade de escolha. Amém? Amém. E quando a gente vê o capítulo de número 3, a gente vê um cenário já onde Deus na criação, ele cria, ele faz conforme ele entendia que era o melhor, fazendo o homem à sua semelhança, tendo um lugar de paz, com tudo a seu dispor e com a possibilidade de conversar com o Senhor todos os dias. Olha que bênção. A única coisa que ele falou foi o seguinte: Adão, não coma da árvore. Foi essa a recomendação. Amém? Amém. E aqui a gente avança mais um pouquinho. Então hoje o que a gente vai falar aqui? Ó, a gente vai falar da temática nossa. O todo da nossa missão é sobre a martiologia. O que é a martiologia, irmã Leila? Cada nome esquisito que está vindo esse trimestre. Não é assim que a gente pensa? Meu Deus do céu, onde que tiraram isso? Isso nunca que vai ser gravado na minha mente. Mas, irmãos, a palavra ela é revelada a partir do momento que a gente insiste em buscar ela. Então, isso vai entrando na nossa cabeça aos pouquinhos. É como a chuva na terra seca. A hora que a gente chega lá em agosto, que a terra está seca, 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 que dá uma primeira gotinha, parece que ela nem fez efeito, não é assim? Parece até que a água, ela já vira o quê? Uma fumaça, não é assim? Evapora. Só que quanto mais essa chuva vai caindo, mais o solo vai absorvendo, não é? Aí vai cair, vai insistindo as gotinhas. Chega ao ponto dessa fumacinha não existir mais e a gente vê que o solo está o quê? Absorvendo. Assim somos nós, irmãos, em relação à palavra do Senhor. A gente não pode se assustar quando tem uma palavra diferente. Ou quando a gente se depara com um assunto que às vezes a gente fala assim: irmã, eu não entendi nem a vírgula, quanto mais o ponto final. A gente não entende a primeira vez, às vezes precisa de 3 vezes, de 4 vezes, mas com o tempo, o Espírito Santo vai nos abrir o entendimento. E assim a gente vai se apropriando, tendo conhecimento, e Deus vai o quê? Abrindo o nosso entendimento e renovando a nossa mente. Isso é da palavra, isso está na palavra. Que quem renova a nossa mente é o Espírito Santo e é a palavra. Amém? Amém. Então o que significa esse palavrão aqui, ó? A martiologia é a doutrina que estuda o pecado. A gente não fez um estudo da cristologia? É a doutrina que estuda Cristo. Amém? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar sobre a doutrina do pecado, que é a martiologia. Depois eu vou mostrar essa palavra lá no grego, que aí vai fazer mais sentido. Então hoje a gente vai falar da doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, a heresia que nega o advento do pecado, ou seja, isso daí não existe. Isso daí é um mal entendido na vida humana. E o perigo quando a gente não entende o advento do pecado. A palavra-chave nossa, então, é pecado. Olha aí na revistinha, se não é pecado. É pecado, não é? Pecado no hebraico, lá no Antigo Testamento, a palavra que traduz pecado é essa aqui, ó. Chacá. Que significa errar o alvo. Ou seja, o que é o alvo? O alvo é onde eu quero acertar, não é? Então tá, o irmão está lá na porta. Olha aí lá na porta para mim, fazendo um favor. O irmão está lá na porta, o irmão Gilmar, tá? Aí eu quero chegar na porta. O irmão Gilmar é meu alvo. Eu quero chegar na porta. Mas aí eu vou pro lado de cá. Eu acertei o alvo. Eu quero chegar na porta. Mas aí eu vou para cá. Eu acertei o alvo. Meu alvo está aqui. O alvo ele está no centro.
O alvo é o meu objetivo. Toda vez que eu vou por outros caminhos, eu estou o quê? Errando o alvo. Se eu erro o meu alvo, eu estou então pecando. E aqui essa correlação dessa palavra, ela inclusive vem na questão da gente, na forma que atirava a funda, atirava uma flecha, toda vez que errava o alvo, a palavra ela está relacionada a isso. Ou seja, é o quê? Se eu não tiver o foco, se eu não tiver centrado naquilo que eu quero, eu vou errar o meu objetivo. E se eu erro o meu alvo, eu vou por caminhos que podem me levar a situações danosas. E na vida espiritual, toda vez que eu desfoco do meu centro, na vontade de Deus, no centro daquilo que Deus requer de mim, eu estou o quê? Errando o meu alvo. Errei o meu alvo. Pequei. Adulterei. Roubei. Maldizi. Não amei. Não honrei. Idolatrei. Estou errando o meu alvo. Amém? E aí a gente tem o grego. O pecado no grego, a palavra é o quê? Amártia. Por isso que a doutrina do pecado é amartiologia. Logia, estudo. Amártia, pecado. Então, amartiologia, estudo do pecado. Amém? Doutrina do pecado, os estudos, a teoria, tudo aquilo que engloba esse tema. E outras palavras que significam também, que fazem lembrar em relação a pecado. Quem pode ler? Transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça e incredulidade. A igreja, as assembleias de Deus, elas possuem um documento, que é um documento chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse documento, ele envolve toda a parte apologética que a gente chama. O que é apologética? É a defesa da fé cristã e especificamente dentro daquilo que as Assembleias de Deus entendem como verdade com base na Bíblia. Tá? E é muito interessante, esse livro ele tem, essa declaração de fé, ela tem aproximadamente, acho que 210 páginas, se eu não me engano. 205 eu tenho certeza, eu sei que passa de 200. Mas sobre todos os temas, inclusive esses que a gente está estudando aqui, esse trimestre inteiro, tem tudo aqui na nossa declaração de fé. E tudo com versículo, tudo embasado. Então depois eu até vou compartilhar no grupo, porque eu tenho uma versão digital, que é interessante se os irmãos ficam com dúvida, e é muito didático. É muito simples da gente poder entender, porque tem tudo embasamento bíblico. Tem uma explicação e tem um embasamento. Então a nossa declaração de fé fala o seguinte, ó, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. O que é transgredir? O que é transgredir? Estou dirigindo. Estou lá. Estou dirigindo. Lá em Rio Preto, irmã Maria José. O semáforo está vermelho. Eu passei no sinal vermelho. Eu obedeci ou eu transgredi uma lei de trânsito? Transgrediu. Eu transgredi, não é? Ou seja, eu fiz algo que não era recomendado que eu fizesse. Então, o que é uma transgressão? Transgressão é quando eu rompo, quando eu faço algo que não era legítimo, que não era recomendado fazer. Amém? Quem é o autor do pecado? Adão podia comer livremente da árvore do jardim, mas ele foi advertido para não comer da árvore. Qual árvore? A árvore da ciência do bem e do mal. Ela não Comerás. Ela não
Comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente Morrerás. A palavra morte, ela significa separação. O sentido original da palavra morte é separação. E Deus estava falando para Adão: não come. Não come, não mexe nessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, você vai se separar de mim. Mas Adão obedeceu? Pega de novo o nosso versículo aí, ó. O versículo de número... Lá pode ser na nossa revista mesmo, na leitura oficial que a gente fez. Vamos ler o versículo de número 6. Quem pode ler? O versículo de número 6 de Gênesis 3. Pela nossa revistinha dá para ler. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, meus irmãos. A árvore, ela era o quê? O que está escrito aí? E vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para se comer e o quê? Agradável. Olha, agradável aos olhos, ou seja, chamava a atenção. Aqui, irmão, né? Aqui é só mera ilustração, tá? Misericórdia. A gente não tem foto desse período, a gente não tem nada. É só pra gente assim, ó. Só pra gente deixar uma coisa assim bem combinada entre nós. O slide, essas apresentações aqui, ela só é para que a gente tenha mais um ponto de fixação da palavra de Deus. Por quê? Cientificamente falando, quando uma pessoa só ouve o que a outra fala, sabe quanto que ela guarda? 5%. 5%. Ou seja, se eu ficar aqui 1 hora, os irmãos vão sair daqui no maior êxito que eu obtiver pela capacidade humana dos irmãos e minha, vão sair daqui com 5 minutos de fala. Vamos traduzir assim. Se existe um cenário que os irmãos possam ler, ouvir, os irmãos podem ver, isso vai para quase 15, 20%. Se a gente fizer um exercício sobre isso, isso vai para quase 60%. Então, isso é uma questão didática, de retenção da informação. Então, não significa que como a árvore que a irmã Leila está pondo aqui não é a árvore lá do Gênesis, tá bom? É só para a gente ter o quê? Uma ilustração de que essa árvore chamava a atenção. Amém? Amém. E o que aconteceu? Olha só, ela era agradável aos olhos. E o problema, irmãos, que a gente tem com os nossos olhos. Os nossos olhos são uma bênção, mas os olhos são uma janela para o mundo. É através dos olhos que a gente alimenta toda a nossa razão, a nossa emoção e os nossos sentimentos. Porque os olhos, irmãos, eles são conectados com o nosso cérebro. E através daquilo que a gente olha, muitos milhões de estímulos são ocasionados dentro do nosso corpo. E Eva, ela viu isso e isso foi agradável. Será que Eva estava preparada, né, para ter esse contato? Olha só, aí o que aconteceu? O diabo, a antiga serpente, que é o que fala no Apocalipse 12, foi ela que já estava o quê? Enganando ela. E olha o que a serpente perguntou para ela, ó. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Ela já colocou o quê? A dúvida no coração de Eva.
Aí Satanás vem e faz o quê? Instiga ela. Mas e aí? Mas é como se Satanás estivesse falando assim: você já parou para pensar? Uma árvore tão linda, um lugar tão maravilhoso que Deus criou. Acha que você não vai poder fazer uso, que você não vai poder tocar no fruto dessa árvore? Se tudo isso aqui Deus criou para você. Olha como o inimigo é astuto, irmão. E aí o que aconteceu? Ele é o quê? Satanás é o maior dos demônios. Os próprios fariseus falavam que, ouvindo isso, dizia: este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul. Olhando o que Jesus fazia, e esse era o quê? É o maior dos demônios, que se chama Satanás. E de onde ele veio? Quem pode ler lá em cima? Ele, Originalmente, o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. aí Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 18 a 30, Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Por que aconteceu? O que foi essa rebelião do querubim ungido? O que ele pôs no seu coração? Ele queria ser o quê? Ele queria ser igual a quem? A Deus. Igual, maior, não sei. Só sei que ele queria estar ali, pau a pau. E aí ele falou: se ele tem tudo, eu também posso ter. Eu tenho vontade. Invejoso. Não quis deixar Deus reinar sozinho. E aí o que aconteceu? Isaías fala o quê? Quem pode ler esse versículo para nós? Está em 14, Isaías 14, versículo 12 dele. Pode ler aqui. O que fala? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Onde que tudo nasceu então? Nasceu lá com Adão e Eva? Não. O problema do pecado nasceu com Adão e Eva? A origem está lá? A origem do pecado experimentado pelo ser humano está lá em Adão e Eva. Mas o pecado, ele origina lá, olha por quê? O querubim ungido. Porque no seu coração ele se colocou e ele intentou ser igual a Deus. Amém? E a queda, com a sua queda, vieram com ele que os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão, conforme está em texto. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Fé. os entregou às Cadeias. Da escuridão, ficando. Reservado para o juízo. E aqui, meus irmãos, é a teoria que é mais aceita entre. Não tem muita coisa a esse respeito, até os próprios teólogos falam da origem dos demais demônios, daqueles que atormentam, né, a face da terra, mas em tese, essa daqui é a explicação para a origem dos demônios. Ou seja, junto com Satanás, veio com ele uma parte daqueles que se uniram com ele, foram expulsos do céu, ok? E aqui a gente vai ler o que a nossa declaração de fé fala. Irmão Josival, não consegue enxergar daí para ler? A origem do pecado? O senhor pode ler para nós?
nossa declaração de fé é essa a definição, embasado nos versículos que a gente já leu. Amém? Então, o pecado, ele não se origina aqui com Adão e Eva. O pecado ele nasceu com Satanás. Quando Satanás colocou no seu coração ser igual a Deus. Com Adão e Eva, através da influência desse, que já tinha sido expulso do céu, ele começa a vir aqui, cercar Eva, sendo aí simbolizado na figura da serpente, veio, começou o quê? A induzir Eva, tipo assim, eu já perdi meu direito, você também vai perder o teu. Começou a buzinar na orelha de Eva, até Eva ceder. Eva cedeu? Cedeu, mas a responsabilidade do cuidar da árvore era para com Eva? Deus mandou quem não comer do fruto? Adão. E mais o que aconteceu? A Eva foi, falou, vamos comer? Come junto comigo, é uma delícia. Nunca comi um fruto tão saboroso como esse. Experimenta para você ver, amor da minha vida. Foi assim. E aí o que aconteceu? Quem que rompeu com a determinação divina? Foi Adão. Adão, ele foi o quê? Ele foi envolvido no cenário que a serpente usou o quê? A serpente usou Eva, que influenciou Adão. E por que a serpente foi na Eva? A mulher tem jeitinho. Mulher sabe como chegar no homem. Se a mulher sabe como chegar no homem, a mulher é dotada de sabedoria. A mulher, ela é cheia de virtude. Talvez se a serpente tivesse chegado com Adão, Adão já tinha dado uma bicuda nela. Mas o que aconteceu? O inimigo é articuloso. Ele é astuto. O que ele fez? Pegou a Eva, vem cá, Eva, vai. Pegou a Eva, já era companheira do Adão. Foi lá primeiro, conversou com a Eva já caiu na lábia dela. Aí o que a Eva fez? A Eva fez o quê? A serpente só ficou de olho. Falou, agora eu vou deixar que a Eva vai fazer o serviço para mim. E aí a Eva foi com todo jeitinho. Meu amor, olha que delícia. Olha aqui, eu peguei o fruto. Olha que maravilha. Na verdade, a gente pode comer sim. Olha que árvore maravilhosa. Ela é linda. Olha que fruto lindo. E Adão foi. Amém? Os irmãos dele. Agora, irmãos, ó, uma coisa assim. Esse fruto era uma maçã? Era uma pera? Era um abacate? Era uma melancia? Irmão, não importa para nós o que é. Fato é que existia uma ordem divina para não mexer, para não comer. E foi lá e comeu. O que é? Ninguém sabe definir. E para nós também isso não vai fazer diferença. Fato é que a ordenança que existiu não foi cumprida. Ela foi transgredida. O que aconteceu com Adão? Adão errou o alvo. Adão passou o sinal vermelho. Adão infringiu uma lei divina. Amém? Amém. Só que essa não era qualquer lei. Né? E aí o que aconteceu? A partir do momento que eles comeram, imediatamente o que aconteceu? Ó, então, quem pode ler esse? Então, E conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher entre as árvores do jardim. olha só, ele já sentiu que tinha alguma coisa diferente, começaram a atender a Deus.
acontecido. Mas Deus fala, Adão, tipo assim, cadê vocês? Se a gente conversava todo dia, se a gente tinha toda a liberdade. O que aconteceu, irmão? A partir do momento que eles comeram, instantaneamente, eles se separaram da comunhão, porque romperam com aquilo que o Senhor tinha determinado para eles. Então, este é o momento da queda, que é o que a gente chama da queda do homem. O pecado original, então, Adão foi criado impecável. Adão não foi criado impecável. Ou seja, ele não foi um ser criado por Deus sem livre-arbítrio e sem a possibilidade de pecar. Adão ele foi criado com possibilidade de escolha. Por isso, desobedeceu. Desobedecer significa o quê? É alguém que tem a condição de dar o sim ou de dar o não. Então Adão, ele tinha o quê? Ele foi criado, ele não foi criado em pecado, nem pecaminoso, mas sim perfeito. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas pessoas. Deus dotou Adão do livre arbítrio, ou seja, do direito de escolha, com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer. O Criador, ele escolheu o quê? Desobedecer a Deus. E aí, tem consequência? Tem consequência. E aí os irmãos já ouviram falar assim, eu não sou culpado pelo que Adão e Eva fez, não. Pelo amor de Deus, eu só tenho que ficar trabalhando, eu tenho que ficar sofrendo, porque Adão e Eva fez esse negócio há tantos anos atrás, e eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Vocês já ouviram isso? Tem um tio meu que briga, irmão. Ele briga, ele fala assim, eu não tenho nada a ver com Adão, eu não tenho nada a ver com aquela Eva. Ele fala desse jeito. Tem gente que até fala quando chegar no céu vai conversar com a Eva, né? Não é assim? Porque existe sim um conhecimento de que o pecado, ele nos atingiu, ou o mal nos atingiu por uma infração que foi cometida. No entanto, tem muitas interpretações a esse respeito, né? Neste momento, então, foi que a ruptura imediata da comunhão com o Criador, conforme está escrito em Isaías, né? E a morte espiritual, pois morte significa separação, e foi o que a gente já falou. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 59. O que são iniquidades? Que a gente leu lá atrás. Iniquidade é igual pecado. Ou seja, as vossas falhas, os vossos pecados são o que fazem divisão entre vós e Deus. Por quê? Encobre o seu rosto de vós para que não nos ouça. Então, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Isso é o que nos separa de Deus. Nos separou lá. Tivemos e temos ainda muitos impactos, né? E ele é o que nos separa de Deus. E a desobediência, então, foi por causa da desobediência de Adão que o pecado entrou. E aí esse aqui é o versículo que a gente leu na nossa leitura oficial. E eu vou pedir para a gente ler no 3, todo mundo em alta voz, hein? No 3, esse de baixo aqui, ó. 1, 2, 3. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, esse daqui é o que é o desastre, é o conhecido queda da humanidade. Quando a morte entra, o que a gente tem então? Toda
O que veio junto com o pecado? O que a gente tem de mal no mundo? Hã? Os homicídios, o que mais? A prostituição, o que mais? Droga, roubo. O que aconteceu com Abel e Caim? A inveja, não foi? Então, o que é isso? É a maldade. Deus é justo. Criou o homem à sua imagem e semelhança. A semelhança de Deus são os atributos de Deus, comunicados: bondade, amor, misericórdia, piedade. Agora eu pergunto para os irmãos: isso que os irmãos acabaram de me falar são atributos divinos? Não. Hã? Não. Não. Quem é que é o dono da mentira? Diabo. Quem é o dono da morte? Diabo. Quem é que atormenta? Quem é que tira a paz? Então os irmãos viram que, através da transgressão, aquilo que era perfeito, aquilo que era de comum união com o nosso Deus, que isso é perfeição divina, que é o éter, e tudo aquilo que Deus criou, a partir do momento que Adão e Eva rompem, isso daqui virou essa bagunça. E quando a gente lê esse versículo aqui, ó, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ô Fabiola, você estava lá com ela? Você estava lá com ela? Fala, Fabíola, se tivesse ela não tinha pecado. Mas, quando a gente fala da queda, a gente não estava junto. A gente não estava naquele momento. Existem, na verdade, algumas vertentes que depois a gente vai entrar, bem superficialmente, de como que esse pecado foi transferido para nós. Mas, dentro do que a nossa temática e dentro das Assembleias de Deus, o que os teólogos defendem, é dentro de uma linha que em Adão estava representada toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, é como se a gente tivesse uma xerox. Se Adão é o representante, o cabeça da humanidade, a criatura, símbolo de toda a raça humana, se quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança, Adão pecou, e todos pecaram com Adão como símbolo, como aquele que é o que representante de toda a humanidade, o que vai acontecer? É como se eu fosse tirar xerox. Se eu for com essa revista, com essa capa hoje, lá na máquina de xerox e falar assim, eu quero 5 milhões de cópias, o que vai acontecer? Todas iguais. Todas iguais. Então, essa é a teoria da transmissão do pecado de Adão para conosco. Como existe um borrão na vida de Adão, Adão transgrediu, e por Adão, olha lá o que Paulo está escrevendo para os romanos. Pelo que, como por um homem, quem é esse homem? Pelo que, como por um Homem. Quem é o homem? Adão. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a Todos os homens. Entendeu? É como se fosse o que agora? Nós estamos como sendo o que? As cópias de Adão. E o único capaz de restituir a nossa comunhão com o nosso Criador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que se desposou do seu trono de glória,
o pecado da humanidade. E aí eu vou fazer uma vírgula aqui. Como que foi a concepção de Jesus mesmo? Ele foi gerado de que jeito? Pelo Espírito Santo. Ah! Os irmãos lembram que a gente falou aqui que Jesus não foi gerado do relacionamento sexual entre Maria e José? Por que que ele não podia ser gerado do relacionamento sexual entre Maria e José? Por conta do pecado. Porque a natureza humana, ela é corrompida, ela é caída. Se a semente fosse toda humana, sêmen e semente, a natureza de Jesus não seria divina, e sim uma natureza corrompida, caída. Uma natureza corrompida não pode pagar pecado. Por quê? Aí não haveria a santidade plena em Jesus. Por isso, a providência divina enviou o nosso remidor dos nossos pecados, originado no ventre de Maria por uma ação do Espírito Santo de Deus. Ah, então não foi natureza humana com natureza humana. Não, ele nasceu de origem divina e gerado no ventre de Maria, que é uma humana. Mamou, nasceu, cresceu, estudou e morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu e vai voltar para nos buscar. Mas os irmãos estão conseguindo entender que se eu não tiver o entendimento de que eu tenho uma natureza que é uma natureza que está corrompida, eu não tenho necessidade de Jesus. Os irmãos estão vendo a gravidade do que a gente está estudando hoje? Se isso não for claro na mente de nós, isso não é emoção, isso é razão, irmãos. É pela nossa razão, é pela nossa consciência e pela nossa fé. Porque se eu não tenho pecado, ninguém tem que sacrificar nada por mim. Se eu sou capaz de me salvar, eu não preciso da cruz. Eu não preciso me render aos pés de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Mas a palavra, ela nos diz o quê? Que pelo pecado, por um homem entrou. E através desse homem, todos morreram. Todos quem, Malê? Todo mundo que nasceu após Adão. Todos. Inclusive na própria família de Adão, eles já experimentaram essa desgraça, essa falta de graça, esse problema, porque a família dele virou só confusão, a ponto de um irmão matar o outro. Essa é a consequência da queda, é a consequência da morte espiritual do ser humano, da ruptura para com o seu Criador. Amém? Amém. Ele errou e, como diz, eles pagaram com a mesma moeda dentro da própria família, né? Primeiro. Exatamente. Foi aí muito próximo, né? Muito próximo. Começaram já a perder a paz, vamos falar assim. Porque uma coisa é a gente andar livremente. Andar livremente. A partir do momento que eles romperam, que eles comeram do fruto, eles já perderam a paz, irmãos. Porque eles já começaram a se esconder, tem que procurar coisa para se cobrir. Olha só, perderam a paz. Perderam. Naquele momento já foi tirado deles a paz, e sem paz, irmãos, o ser humano não é mais feliz. Ninguém é feliz sem ter paz. Não é assim? A queda, Noé, a queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal. De novo, a queda é o momento em que o homem experimenta o pecado. Não é a origem do pecado. A origem está lá com o querubim ungido.
seu coração ser igual a Deus. Amém? Pelo que aqui a gente já leu. E o que aconteceu aqui, ó? Desobedeceram a Deus. Foi dada a Adão a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A humanidade conheceu experimentalmente o Mal. E por que ela experimentou o mal? Porque ela desobedeceu a Deus. Lembrando que Deus fez tudo com perfeição. Ele olhou, viu que faltava isso, fez. Viu que faltava aquilo, fez. Viu que criou o homem. Viu que para o homem seria importante ter uma companhia. Fez a Eva. Tudo ele fez para o bem da sua criação. Porque é a sua imagem, é a sua semelhança. Ele criou tudo com maior amor, com maior zelo, pensando em detalhes. Pensando em detalhes. Mas o que aconteceu? O homem resolveu desobedecer. E por isso a gente tem as consequências disso. De novo. Ah, você pode passar no sinal vermelho, irmão Josivaldo? O senhor está correndo, estava com tanta pressa, pode passar? Livre-arbítrio. A lei fala que não, mas ele quis passar. Encheu de argumento. Quis passar, estava com pressa, estava atrasado. Passou. Mas daqui uns meses, agora está rapidinho, às vezes até dentro do mesmo mês, ele já recebe uma cartinha. Ô, Josivaldo, com aquele símbolo, né, do Detran. Ô, Josivaldo, tem um registro aqui, ó. Tal dia, tal hora. Você estava com o carro com a placa tal, na cor tal, ano e modelo tal. Ó, tem um valorzinho aqui para você pagar. Ou seja, tem uma consequência do sinal que você passou, da transgressão da lei. Então, meus irmãos, até hoje é assim. A gente arruma desculpa para tudo, mas fato é que a consequência vem. Vem. E como que foi esse pecado? Ele atingiu que área do ser humano? Atingiu tudo. Atingiu tudo. Atingiu o corpo, atingiu a alma e atingiu o espírito. Vamos ler aqui, ó. Eu só deixei um versículo só. Cada um lê um. Um lê o quê? Corpo, outro lê alma, outro lê espírito. Pode ser rapidinho? Quem pode? Vai, irmã Maria José, lê aí no fundo, vai. Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 12, 10. E a alma foi afetada? Haverá o quê? Sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para Deus, depois para o direito. Sofrimento e angústia, alma perturbada, o Espírito, ora amado, pois fizemos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a Imundícia da carne. Aperfeiçoando a santificação do temor a Deus. E olha o que Isaías fala para a gente. Aqui, ou seja, o intelecto, a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa razão. Ou seja, Isaías fala que a gente ficou enfermo dos pés à cabeça. Olha aqui, ó. Vamos ler, porque Sereis ainda castigados, se mais vos rebelardes. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. ou seja, não tem remédio. Está tudo, da cabeça até os pés. Então, o pecado ele entrou na nossa
vida por completo. No entanto, não plenamente. O que significa isso? Porque o Senhor ainda deixou em nós o livre-arbítrio. Nós não deixamos de ser o representante, a título de ser imagem e semelhança de Deus. Ainda existe em nós, mesmo naquele que não é convertido, sinais da bondade de Deus, sinais dos atributos comunicáveis de Deus. Quantas pessoas na face da terra praticam bondade? Os irmãos conhecem alguém que ajuda o próximo? Exato. Ninguém é salvo pelas suas obras. Somente Jesus é que pode nos salvar. Mas quando a gente olha por esse ser todo enfermo, o Senhor, Ele não nos aniquilou. O Senhor, Ele não nos extirpou. Ele não nos zerou, digamos assim. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Porque ninguém faz algo com tanto amor se não continuar zerando por aquilo. O objetivo do Senhor é sempre o quê? É fazer com que o seu projeto original ele volte a ser executado. Foi um projeto majestoso, foi um projeto feito com todo amor à criação. E para isso, Deus ele quer ter suas criaturas dentro do projeto original. Ou seja, sendo felizes, sendo salvos, vivendo plenamente, vivendo em paz e gozando da sua comunhão com Ele. Aleluia. Então, mesmo o homem tendo cometido tudo isso e se corrompendo na sua totalidade, Deus ele não abandonou o ser humano. Ele não abandonou a sua obra, a sua criatura. Continuou manchando, porque aquilo que era perfeito virou fuá, vamos dizer assim, né? Ficou todo contaminado, todo manchado. Mas a essência, a criatura, ela continua sendo do Criador. E por isso a gente ainda vê esses resquícios de bondade, de justiça e algumas outras obras na face dessa terra. No entanto, como o pastor disse, para ter a salvação só vai ter um caminho, que é através do remedor do nosso pecado. Do contrário, o ser humano ele está condenado à morte. Ele está condenado, já está condenado. E para ele não tem solução. A solução para a criatura, a solução para o ser humano está em Cristo. Somente através do sacrifício de Cristo que Ele sim nos faz dignos para sermos novamente aceitos junto à presença de Deus. E aqui a gente vai começar a ver agora essa doutrina. A gente ficou um pouco mais de tempo nessa parte inicial, que é para poder facilitar agora a doutrina, que é uma doutrina herética. Porque o Pelagio dizia isso, o que ele fala? Primeiro, ele é uma heresia das mais antigas. Ele foi condenado no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Esse daqui é o criador dessa heresia, Pelágio. Ele é monge britânico, viveu mais ou menos ali no mesmo período de Agostinho, mas eles, pelo menos o que a teoria fala, os escritos falam, que eles não chegaram a se encontrar, né? Porque Agostinho também era um outro defensor, participou de muitos concílios. E o que ele fala, então? Efetivamente, ele, o Pelagio, ele não chegou a defender muito aquilo que ele fez. Só que teve uma pessoa que
apropriou disso, que também viveu junto com ele, que o nome é Celeste, e ele foi um dos principais porta-vozes, ou seja, ele foi como um representante de Pelágio, ele que defendia as ideias. E olha quais eram as ideias dessa doutrina de Pelágio. Primeiro, o ser humano nasce em pecado, o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. O que significa isso? É como se o pecado original não impactasse ninguém. Foi só cometido lá por Adão e o restante, vida nova. Isso daí não tem nada a ver com a gente. Mas, dentro da teoria dele, ele fala que não. E ele fala que não e que, como cada um, ele vai nascer. Adão é como se fosse um mau exemplo, Jesus Cristo um bom exemplo. Então eu nasço, Adão é um mau exemplo para mim, não vou seguir o exemplo de Adão não, mas eu vou seguir o exemplo de Cristo. Vou fazer o bem, vou ajudar o meu próximo, eu vou lutar para agradar a Deus, a ter o único Deus, e através das minhas ações eu vou conquistar a salvação, porque eu sou capaz de discernir entre o bem e o mal. Eu vou escolher o caminho certo e Deus vai me abençoar e Deus vai me conceder salvação. Então, essa teoria pelagiana, ela é exatamente o quê? Ela coloca o homem como sendo capaz de construir a sua salvação. Ele não precisa do sacrifício de Cristo. É isso que Pelágio falava. E pelo que a gente viu nos nossos versículos, não é isso que acontece, amém? E a gente vai olhar de novo aqui. Outra coisa, não existe o pecado original, não existe a corrupção geral do ser humano. O homem já foi criado para morrer. Como se o Senhor já tivesse manifestado desde a criação que o homem morreria. Que o homem teria essa ruptura para com ele. E não é isso que a gente vê na criação. O bem e o mal é opção do ser humano. Pode se salvar com as suas próprias forças. O homem é capaz disso. E o que a gente vê aqui, ó? No entanto, a morte, desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pegaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, aqui está falando, esse versículo 5:14 de Romanos, é mais um que reitera que o homem, ele teve o quê? Uma extensão, o pecado de Adão estendeu a toda a humanidade. Então, o que Pelágio fala não condiz, não é bíblico. Não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inimigos. Não há quem faça bem, não há nenhum só. Romanos 3:10. Por que Paulo está reiterando isso? Se a gente pegar aqui, ó, Romanos 1, Paulo vai falar do estado da humanidade, dos gentios. Nenhum se salvaria. Depois ele vai falar dos judeus. Aí ele fala assim, ó, vocês fizeram tudo, seguiram a lei foi posta na vossa mão e vocês não honraram a lei, vocês também se perderam. Ou seja, vocês também pecaram. E aí Paulo vai falando disso no 4, aí no 5 ele fala o quê? É por isso que Jesus precisou vir, deu a sua vida, porque é só em Jesus que nós vamos conseguir ter a restauração da nossa comunhão com Deus. Então, o que esse versículo ele mostra? Que sozinho a gente não consegue fazer nada. E quando Jesus vem, ele fala o quê? Foi o que a gente aprendeu semana passada. Eu vou ficar aqui com vocês,
Consolador, o Espírito Santo, que é quem nos capacita, que nos convence, que nos instrui, que faz com que a igreja avance e faz com que haja o quê? A restauração entre o homem e Deus, porque Ele vai trabalhando em nós para que a gente o quê? Chegue à estatura de varão perfeito, a gente vá se santificando, a gente vá se aproximando para com Deus. Então isso, meus irmãos, não é mérito nosso, não é mérito nosso. O único mérito do ser humano é dizer sim a Jesus, que isso é opcional. Mas quem providenciou Jesus na nossa vida? Primeiro foi Deus. Deus planejou a salvação para nós, mas Ele deixa para a gente escolher se a gente quer ou não quer. Assim como deixou lá para Adão, está tudo aqui, você quer? Está aqui, não quero. Infelizmente transgrediu. A obra da salvação, Jesus veio, Jesus se sacrificou, o que é necessário? Render aos pés de Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Não quero, vida que segue. Amém? E aí, qual é o problema disso? Que a gente está encerrando. Se não existe pecado original, não precisa de Jesus. Lembra que eu falei no começo? Se eu não tenho pecado, se a minha vida é limpa, se a minha natureza é santa, eu não preciso de Jesus. Esse é o problema dessa heresia. Porque aí propaga para as pessoas de que, e no caso, meu próprio autor, ele nega a crucificação e a morte. Não tem o porquê ter crucificação e morte, se não tinha pecado. Olha, eu não tenho pecado nenhum, não roubo, não mato, não desejo mal para os outros. Mas aceitou Jesus, né, irmãozão? Aceitou ainda. Romanos 10:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. E aqui a gente já falou, aqui a gente já esboçou tudo, só para a gente, só esse versículo aí para a gente finalizar, Efésios 2:5. Vamos ler junto? Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Amém. É pela graça.